Olá pessoal, estamos aqui então para mais um sábado de dicas. E hoje é Vivendo e Aprendendo Herpetologia. Algumas loucuras da graduação. Vamos lá, falar sobre algumas coisas, tá? No início da minha carreira no estudo dos anfíbios e répteis, tá? Vamos começar em 1991, né? Onde vocês estavam? Já estavam nascidos, né? Alguns não, né? E outros já, né? Eu estava passando pelo campus da UEL, a Universidade Estadual de Londrina, né? Junto com outros amigos que também estavam no primeiro período, né? Tudo calor, tudo bicho da biologia. E de repente nós topamos com uma dormideira, Dipsas micani, né? Eu não conhecia, né? Eu não sabia praticamente quase nada sobre serpentes, né? E nisso, uma das colegas, né, que estava junto, já tinha trabalhado como monitora de educação ambiental num parque do Morro do Diabo, lá em Teodoro e Sampaio, né? No interior de São Paulo. E ela explicou que aquela era uma dormideira, né? Uma cobra não peçonhenta, e ela pegou com a mão, né? Confesso eu que estava meio com medo, né? E nisso tinha dois funcionários lá da limpeza, né? Dois senhores, e viram aquilo e falaram: olha, essa cobra é a jaraquinha dormideira, se picar você dorme e morre, né? Aí eu vi aquilo lá, né? E ela garantido para mim que não tinha nenhum problema, passou na minha mão, eu manuseei aquela cobra, tudo, né? E foi tudo tranquilo, né? E logo já comecei a ver, né? Que nem todas as cobras eram peçonhentas, lógico que eu sabia já disso, né? Mas que algumas eram mansas, né? Poderia até ser manuseada com os devidos cuidados, né? Usei muito essa espécie como em educação ambiental, né? Com crianças, adolescentes e também adultos. Agora vamos então para uma aprendizagem. Você sabia que a Dipsas micani, a dormideira, se alimenta de lesma, né? Já a Dipsas nilvide, outra espécie do gênero, né? Ambas antes estavam dentro do gênero Sibinomorphos e agora já não estão mais, né? Teve uma mudança taxonômica. A nilvide se alimenta também de caramujos, caracóis. E a micani, não. Pelo menos é o que diz um artigo, né? De Laporta Ferreira e colaboradores, publicado, se eu não me engano, em 1989, né, na Revista Brasileira de Biologia, Brazilian Journal of Biology. E por que uma pode se alimentar de caracóis, tá, de caramujos, e a outra não, né? Nesse artigo, descreve o comportamento alimentar, né, de Dipsas nilvide, hoje, né, que ela tem a mandíbula inferior mais alongada e o osso quadrado também, que permite assim uma maior expansão da mandíbula. E o que ela faz? Ela coloca assim a sua boca bem na entrada da concha do caramujo e vai enfiando assim a sua mandíbula inferior. Ela praticamente baba, secreta aquela saliva tóxica, né? Mistura saliva, mistura o produto, né? A toxina produzido na glândula de Duvernoy, ou Duvernoy em francês, né? E escorre aquele líquido e paralisa o molusco, e ela retira assim, tá? Com a sua mandíbula inferior, vai puxando e aí se alimenta, sem engolir o caracol, o caramujo. Já a Dipsas micani já não faria isso, tá? Verifiquem realmente se ainda é assim, tá? Se micani não explora caramujos. Se explorar, uma boa chance de escrever algo a respeito. Se alguém sabe de algo publicado já sobre isso, que vai contradizer o que eu acabei de dizer sobre um artigo, tá? Poste aí nos comentários, tá? Porque vivendo e aprendendo herpetologia, nós vamos aprendendo tanto com a teoria, através da leitura, que é importante, né? Como também na prática. E aí já em 92, né, eu interessado em estudar as cobras, estava numa pescaria lá no interior de São Paulo, em Guararapes, e quem estava sendo atraído pelos peixes no nosso samburá, onde a gente guardava os lambaris, né, e os carás que a gente pegava. 6 serpentes foram atraídas e eu coletei elas. 4 cobras d'água, tá, do gênero Helicopes infrateniatus, né, e 2 Erythrolampus miliares, 2 serpentes de hábitos aquáticos, né? E aí capturei elas, guardei, né? E aprendi naquele dia que Erythrolampus miliares praticamente é difícil morder, né? Já a Helicopes é mais propensa a dar uma mordida, né? E aí segue
Um amigo fazendeiro lá de Guararapes, né? Ele até mudou, ele não mata mais cobras, né? De tanto ele ver, quando eu estava na graduação, de procurar cobras lá na sua propriedade, né? Aí interessante, daí ele não deixa mais o pessoal matar, né? E ele captura com um galho, com um rodo, alguma coisa, e leva mais para distante da casa da sede, né? Quando ele se depara com uma nas fazendas. E um dia ele trouxe uma que ele encontrou atropelada, uma Erythrolampus aesculapi, e me chamou para ir na casa dele. Eu já estava no terceiro período de biologia, né? E fui lá e vi a Erythrolampus miliaris, Erythrolampus aesculapi, né? Uma espécie de falsa coral. E eu comecei a manuseá-la, né? E falei, olha, ela comeu algo, ela comeu outra cobra. E aí logo, alguns amigos meus que estavam lá, né? Os seus filhos, né? Especialmente o Zaca, ele duvidou. Falou, olha, eu duvido que ela comeu alguma cobra. Aí o João Branco, né, o meu amigo, né, falou, olha, Paulinho, esse moço naquela época era Paulinho, tá? Hoje é Paulão, né? Abre aí para nós vermos então o que ela comeu. Aí eu abri, né, com uma tesourinha lá, pedi tal, e dentro tinha uma Jaracuçu do brejo, uma Palusophis bifossatus. Olha que interessante. Aí mostrei para eles, e o legal dessa cobra Erythrolampus aesculapi, que ela inicia a ingestão da outra cobra pela cauda. E aí a última parte a ser digerida é a parte anterior da cobra que ela se alimentou, né? Então fica mais fácil você identificar. Você vê a cabeça da cobra e uma parte do corpo, né? Depende do estágio de digestão. Falei, olha aqui, uma Jaracuçu do brejo. Aí o pessoal tudo achou legal, interessante, né? Pô, Paulo, como é que você sabe disso? Leitura. Tem um artigo também na Revista Brasileira de Biologia, publicado pelo amigo Otávio Marques e Giuseppe Porto, em 1994, que fala sobre o comportamento alimentar e a dieta de Erythrolampus aesculapi. Olha que legal, cara. E lá eles comentam que ela começa a ingerir pela parte posterior a outra serpente. E tem outra coisa legal também desse artigo deles, tá? Que os juvenis de Erythrolampus aesculapi preferem se alimentar de lagartos, tá? E os adultos já começam a explorar serpentes, porque os juvenis com em torno de 20 centímetros, né, não encontram com muita facilidade cobras do tamanho adequado para ela predar. Então acaba se utilizando de lagartos, pequenos lagartos, né, no início do seu desenvolvimento, e depois muda a sua dieta, né, para serpentes. Continuando então, tá? Em 1993, o que mais temos aí? O Reginaldo Machado, que era meu amigo e até hoje, né, somos parceiros de pesquisa, resolvemos fazer um estágio no Capão da Embuia, né? E como a gente não tinha muita grana naquela época, pegamos carona, né, com um carreteiro, né, caminhoneiro, e fomos lá, ficamos na casa de um parente dele lá, a gente ia pegar 2 ônibus para ter o Capão da Embuia. Era julho em Curitiba, cara, 0 graus. A gente ia acordar 6 horas da manhã, tá? E aquela garoa. Curitiba parece que tem as 4 estações do ano num dia só, né? Eu morei lá durante o meu mestrado. E a gente ia até o Capão da Embuia, tá? Só para mostrar outra coisa. Pra gente economizar dinheiro, a gente não almoçava no restaurante. E a gente ficou sob orientação dos amigos Júlio César de Moura Leite e o Sérgio Morato, né? E nós ficamos observando e manuseando e correndo chave taxonômica com os exemplares de cobras e lagartos, e também ficamos vendo os anfíbios que tinham na coleção, né? E na hora do almoço, o que a gente fazia? O Museu de História Natural Capão da Embuia tem uma mata lá, né? Nós pegávamos pinhões e também uva japonesa, uva chinesa, que era a nossa sobremesa. E o pinhão a gente assava numa estufa e comia aquilo. Ficamos 15 dias fazendo isso, cara. E o dinheiro que a gente não gastava no almoço e também nem nos ônibus para ir até a casa dos parentes do Reginaldo, né? Economizávamos 2 ônibus de manhã e 2, 6 horas da tarde para voltar, né? E era quase 2 horas de caminhada, cara. E naquela época não tinha esse corpão não, tá, cara? A gente era bem mais magro, né? E a gente economizava grana para xerocar os artigos e os livros que tinha lá no museu. Isso ajudou muito. Então leitura, pessoal, é importante, tá? E o que nós fizemos foi um pequeno sacrifício, tal, né? Só para juntar uma grana. Então às vezes a gente tem que fazer um pouquinho de sacrifício para conseguir as coisas, né? Nessa época a gente estava no terceiro período de biologia. Pessoal, essa também é bem legal, tá?
Uma ideia que eu tive era começar a procurar cobras durante a queimada de canaviais, tá? Que ocorre muito lá no noroeste de São Paulo, né? Lá em Guararapes, minha terra natal, né? Isso nas férias. Ideia maluca, ideia de jirico, tá? Aí eu fui lá numa usina de álcool, né? Em Valparaíso. E fiquei, não lembro se é Valparaíso, tá? O Bento de Abreu, não lembro, tá? Ou Uniálcool, que é em Guararapes mesmo, eu não lembro qual usina que eu fui, tem tantas usinas por lá, tá? E fiquei acompanhando queimadas, tá? Sozinho, né, com o gancho herpetológico, o saco de pano, né, vou procurar e pegar uma cobra, né, vamos ver o que acontece. Aí eu tô lá assim, por horas, aquela queimada assim, tinha também uns 8 gaviões carcarás, né, os caras tiveram a mesma ideia que eu, né, vamos pegar cobras por aí, né, que estão fugindo da queimada. E não aparecia nenhuma, né? Falei, pô, eu ouvi falar que parecia muito, né? Será se isso não acontece? Aí que eu fui contornando o canavial e vi que tinha uma mata. E um igarapé assim, que passava pelo dentro do canavial e ia para dentro da mata. Aí eu entrei lá, né? Isso foi depois de muitas horas que eu tava lá, né? Aquela fumaça, tudo na cara, né? E aí eu peguei, comecei a seguir naquele riacho, né? Aquele igarapé. E eu vi várias pegadas de animais, tinha pegadas passou assim, esse pequeno veadinho, assim, cervídeo, várias aranhas, armadeiras, caranguejeiras. Falei, aqui é o lugar mesmo, né, cara? Aí eu fui entrando assim, tal, dentro da mata e procurando, de repente tá lá no barranco desse riacho a primeira cobra peçonhenta que eu coleto. Uma Botrytis mugine, né? Uma jararaca, caiçaca. Ela tinha 71 centímetros, tá? Só isso? Pois é, eu achei que era muito maior, né? Depois que eu fui ver, né, em casa, que ela tinha apenas 71 centímetros, tá? Então foi uma ideia que eu tive assim uma vez, né, e aproveitei uma queimada. É uma prática rotineira, né, em alguns lugares, né? E outras coisas também que eu já fui atrás é quando o pessoal tá tombando terra. Já acompanhei também, né, e coletei alguns anfisbênios. Tombar terra vai o cara com o trator, né, e com aquela máquina, com a lâmina, vai removendo o solo, né. Só que, pessoal, isso é perigoso, tá? Tanto acompanhar a queimada, né, tanto acompanhar um trator, né. Você pode ser atropelado, você pode ser cercado pelo fogo e ser queimado, né. Tem que manter uma distância segura e nunca estar sozinho, né. Aqui hoje faço o que eu falo, mas não faço o que eu fiz, né? Que hoje eu não faço mais, né? Você vai amadurecendo com o tempo, né? Essa barba branca que vai surgindo, né? E juízo também vai se criando, né? Essa história é legal. Continuando, tá? Ia ter uma exposição da UEL em Cornélio Procópio, que é um município que fica uns 60 quilômetros de Londrina, né? Em uma faculdade lá. E aí, o projeto Tibagi, né, convidou nós, né, ó, leva lá os bichos que vocês têm na coleção aí, de anfíbios e répteis, né, para expor e divulgar o trabalho que vocês fazem e tal, né. Isso foi em 1994, né. Aí o Reginaldo e eu, ó, vamos levar todos os lagartos, os anfíbios, né, as cobras e tudo identificado com o nome popular quando tiver, né, e o científico. Aí tinha um lagarto que eu tinha capturado em Rondônia, né, e eu não tinha conseguido identificar ainda. Naquela época não era fácil, pessoal, 94, tá? Não tinha um e-mail, um guia assim, disponível, né? Para você identificar os espécimes, né? A coisa era mais complicada. E aí, olha só o erro, hein? Nunca faça essas coisas. Mentira tem perna curta, tá? Essa presepada eu vou contar para vocês não fazerem coisas assim nunca. Aí ficou um bicho, então, que a gente não sabia o que era. E eu vou livrar a cara do Reginaldo aqui. Que falou, Paulão, não vamos fazer isso. Eu falei, não, velho, esquenta não. O que eu peguei? O lagarto. Falei, vamos colocar N-Alius SP, né? E acabou. Paulo, mas se alguém ir lá corrigir, falei, cara, quem lá em Cornélio Procópio vai saber, cara? Nós somos os caras aqui no norte do Paraná. Olha a arrogância, a prepotência, cara, na época. Olha só, foi diminuindo até hoje, tá? Foi diminuindo. Aí, cara, levamos os bichos lá, estamos lá então, mostrando os animais, o pessoal entrando na sala, tudo legal, um clima muito legal, todo mundo adorando ver esses animais.
De repente entra um cidadão lá e vai direto pro vidro com álcool onde tá esse lagarto. E olha lá, aí ele fala, isso aqui não é um Enyalius. Aí o Reginaldo cutucou, Paulão, esse é o Sérgio Rangel. Falei, velho, Sérgio Rangel, cara, o biólogo de Sorocaba, tá aqui. Aí eu aproximei dele, né? Ele falou, isso aqui não é Enyalius não, é alguma outra coisa, talvez um Enyalioides, vocês têm que mostrar pro Vanzolini. Aí eu chamei, ô Sérgio, prazer te conhecer, cara, sou teu fã, né? Olha, a história foi a seguinte. Aí conversamos, super legal, o Sérgio, né? Já falou que ele também tinha ido pra Rondônia, a floresta, e começamos a trocar ideias, né? Bom, essa lição, né? Mentira tem perna curta. É como o Kardec, né? É melhor refutar até 10 verdades do que aceitar uma só mentira, tá? Não chute, não ache. Quem acha é garimpeiro. Cientista, verifica. E a última história, a última presepada, né? Pra não fazer, hein? Essa ocorreu em Rondônia. Eu fiz meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, minha monografia de bacharelado, com dados de Rondônia. A partir de 1994, né, de janeiro, comecei a ir para Espigão do Oeste, onde meu tio, né, e meu primo e meu irmão tinham propriedades lá, né? E aí, então eu ficava na fazenda do meu tio, procurando anfíbios e répteis, né? A fazenda Jaburi, né? Rendeu vários artigos, tá? E até já saiu de lá 3 espécies novas, hein? Que foram lá, coletadas lá, e tiveram como localidade tipo a Micrurus boicorá, que é aquela coral, né, verdadeira, que descrevemos em 2018, aquele anfíbio Proceratops concavitímpano, né, que descrevemos em 2000, e também o Elaxtocles magno, descrito pelo Luiz Felipe de Toledo, se eu não me engano em 2010, por aí, tá? Bom, mas vamos lá. Meu irmão levou eu na cidade vizinha à noite, com a sua família, né, tal, né, pra jantarmos. E lá, tomei cerveja no restaurante e tal, né? Ele tá dirigindo, né? De graça, é um aluno de graduação, né, cara? Quebrado, né? Aí vai, tome, e come. E o restaurante era do nordestino, até se não me engano era sabor nordestino, né? Aí esse cidadão que veio do Nordeste, né? Do Ceará, acho que Ceará até era o nome dele, né? Tentando lembrar aqui de onde ele veio. Ele conhecia bem a Cascavel. Aí ele falou pra mim que lá tinha Cascavel. E eu, na minha ignorância, tá? Falei, cara, aqui é floresta amazônica, que eu só tinha entrado em floresta amazônica por aquelas bandas, né? Em Vilhena eu sei, tem um cerrado e lá tem a Cascavel, né? Mas em Pimenta Bueno não vai ter. Só que Pimenta Bueno tem cerrado, tá? E Espigão também. E se você for mais ainda, você pega Rolim de Moura, Alta Floresta e outros municípios, tem mancha de cerrado, inclusive com a Cascavel, tá? E eu teimando com ele, não tem Cascavel aqui, tal. Cara, eu era teimoso, cara, era muito prepotente, arrogante, ignorante. Não que eu não seja mais, tá? Cara, e vai, conversa, não tem, discute com o homem e tal, né? Beleza, tal, tudo tranquilo, fomos embora, né? E no caminho, cara, na rodovia, para Espigão do Oeste, meu irmão tava com a caminhonete, né? Era cabine simples. E com a família e eu aqui, do lado passageiro, né? Mais distante, né? De repente, uma cobra no meio da pista, né? Isso é umas 11 horas da noite. Para eu pegar. Aí desci, fui lá. E outra coisa que eu também, além de ter tomado umas, né? Eu tava sem um óculos, né? Aí eu cheguei lá, olhei. Falei, cara, uma cascavel. Uma cascavel. Aí eu voltei e falei pra ele, cara, uma cascavel. Aí meu irmão ficou louco. Você vai? Eu falei, relaxa. Eu sei o que eu faço. Cara, aí eu voltei lá. Não era uma cascavel. A cobra tinha uma coloração assim, né? Que na hora eu pensei que era uma cascavel, né, cara? Foi a primeira vez que eu tinha visto, assim. Era uma Corallus hortulanos, né? Com um padrão meio acinzentado e umas manchas assim meio diferentes, né? E naquele momento eu achava que era cascavel. Aí eu vi que não era cascavel. Eu falei, cara, uma Corallus hortulanos, né? Acho que eu fiquei tão emocionado com aquele negócio que eu cheguei nem mais ou menos perto, acho que eu nem cheguei tão perto da cobra pra achar que era uma cascavel e voltei pra falar pra ele, né? Tão feliz que eu fiquei, né? Acho que foi isso, né, cara? Pra cometer um equívoco desse assim, né? Aí vai lá. Aí eu fui lá, vi que era Corallus hortulanos, eu falei, tranquilo, né? Eu jamais ia fazer tal coisa com a cascavel, né? Aí eu faço igual o crocodilo Dundee, né? Com essas cobras não peçonhentas, né? Você coloca assim uma mão assim e a cobra fica prestando atenção pra cá pra querer
se defender, né? E com a mão direita eu chego por trás e pego, né? Então ela se levantou, tal, né? E eu peguei ela, né? Não levei nenhuma mordida, né? Se você vacilar, né, cara, você leva uma mordida aqui e outra aqui na orelha, tal, né? Tem que ser rápido, né, a coisa, né? Não que já não tenha acontecido com alguma Quirones grande, uma Escurus, uma Spilotes platus, né, uma caninana, né? E aí peguei tranquilo, aí rolou no meu braço. Nisso meu irmão na caminhonete achou que eu tava fazendo aquilo com uma cascavel. O doido buzinava e gritava para não pegar a cobra, o ser humano é louco, né? Aí eu cheguei para ele, né? Falei, não, cara, isso aqui é uma cobra da família da jiboia, da sucuri, tranquila. E o meu irmão tinha aquela coisa com cobra. Falei, beleza, você vai lá atrás na carroceria até chegar na cidade, tá? Não entra com essa cobra aqui dentro, não. E aí foi. Bom, pessoal, esse relato anterior é um encontro ocasional, tá? Ninguém estava procurando, né? É uma coisa engraçada, uma presepada, né, que a gente chama, né? Espero que tenham gostado desse sábado de dicas, né? Vivendo e aprendendo herpetologia. Algumas loucuras da graduação, né? Algumas coisas assim para estimular vocês a seguir esse caminho, né? Não precisa ser só com anfíbios e répteis, com qualquer outra área que você quer se dedicar, tá? Leitura é muito importante. E a outra é isso aqui, cara. Estar na natureza, para ir ver, observar os animais, né? É muito legal isso daí. Então, pessoal, espero que tenham gostado então desse sábado de dicas. Não esqueça de se inscrever no canal, né? E curte, caramba. Você vê que menos de 1/3 das pessoas que visualizam curtem esse vídeo. Não precisa gostar não, curte de qualquer forma, beleza? E compartilhe com seus colegas aí, tá? E toca no sininho para ser notificado de próximos vídeos. E amanhã, pessoal, no domingo informativo, lagartos polinizadores. Vamos saber um pouquinho sobre isso daí, tá? Beleza? Um abração então, até a próxima.